Livro Criando Bebês Felizes, de Steve Biddle. Capítulo 8. Do sentimento ao pensamento. Até agora vimos como um bebê evolui a partir da percepção de seu mundo, da manifestação dos sentimentos e do aprendizado provido pelos adultos de como lidar com essas percepções. Esse é apenas o primeiro passo. O que acontece a seguir é a parte mais surpreendente da história. A partir dos sentimentos, a criança aprende a pensar. Para solucionar os problemas emocionais da existência, o cérebro desenvolve a capacidade de raciocinar. A criança começa sua longa jornada para se transformar em um indivíduo sereno e reflexivo, capaz de levar em consideração as necessidades de outras pessoas, assim como as suas próprias. Os sentimentos são a força motora que dirige nosso pensamento e dão ao mesmo uma razão para se manifestar. A importância dessa descoberta não pode ser descrita como um exagero, já que representa uma inversão completa de como o cérebro era entendido até pouco tempo. Os pesquisadores e cientistas, incluindo médicos e psiquiatras, costumavam considerar que as emoções eram irrelevantes, uma parte de nossa natureza animal que seria melhor se não existisse. Isso levou ao uso maciço de medicamentos e bebidas alcoólicas para se reprimir as emoções em vez de se lidar com elas. No entanto, os sentimentos não são apenas estática emocional, estão literalmente no centro do nosso intelecto. A prova também tem origem em como o cérebro está interconectado. A ressonância magnética revela que as áreas emocionais do cérebro estão diretamente conectadas acima e por fora com as áreas do pensamento, como os galhos de uma árvore, que se estendem dos ramos inferiores e do tronco. O pensamento possui sua base no sentimento, e os dois se permeiam e se ajudam. Essa interconexão desenvolve-se com intensidade em bebês desde os 6 meses até os 2 anos de idade. Da fala ao pensamento. Um bebê ou uma criança com menos de 3 anos aprende a pensar ao perceber que determinados fatos acontecem repetidamente. Aprendem que aquele adulto é confiável e amigo, que aparecerá quando eles chorarem, sorrirá quando eles sorrirem, proporcionará tranquilidade quando estiverem amedrontados. Aprendem que quando aquele pai ou mãe aparecer, poderá estar zangado, denotar rejeição e ser áspero. Nesse caso, é melhor ficar quieto e se acalmar. Ao armazenar na mente as fortes experiências emocionais vinculadas a certos estímulos, os bebês ou crianças com menos de 3 anos estabelecem os fundamentos do raciocínio. Começam a desenvolver um cérebro social para ajudá-los a satisfazer suas necessidades e evitar o perigo. Há um teste simples que pode ser utilizado para se reconhecer um bebê seguro. Ele move sua cabeça ao redor com desembaraço para observar o que está acontecendo. Um bebê com um histórico de medo permanece quieto, seus olhos movem-se, mas a cabeça não. Já aprendeu a ser cauteloso e não atrair a atenção. No momento em que seu bebê cresce, ele já denota muita habilidade. É capaz de perceber sua presença à noite, de achar biscoitos no armário da cozinha, de pegar um brinquedo quando outra criança não está olhando. Os estilos de comportamento que vão gerar no futuro um magnata do transporte aéreo, um prêmio Nobel da Paz ou um primeiro-ministro já estão tomando forma nas brincadeiras dentro do cercadinho. Como já vimos, no primeiro ano de vida, o termostato emocional de uma criança é ajustado. Esse fato não afeta apenas seu humor ou temperamento, como também possui enorme influência na sua capacidade de aprendizado. A criança se sente capaz de examinar, concentrar-se, relaxar e deleitar-se com o ambiente. Como adultos, sabemos que para aprender temos que nos sentir bem. Isso significa um estado entre a serenidade e a empolgação. Isso é a extremidade positiva do espectro emocional, sem qualquer medo, raiva ou cansaço. Com as crianças acontece exatamente o mesmo. Uma criança satisfeita aprende mais rápido e com mais facilidade, e o aprendizado reforça a felicidade, motivando-a mais e deixando-a com mais vontade de investigar as coisas. Os 3 primeiros anos de vida são densos em relação ao aprendizado e ao crescimento. Neste período, acontecem mais mudanças do que dispendiosas escolas particulares podem oferecer nos anos posteriores.
No entanto, isso é feito quase sem consciência. De fato, as tentativas de tornar educativa a primeira infância por meio de programas de aprendizado que usam cartões coloridos ou DVDs como material pedagógico apenas deixam pais e bebês neuróticos e estressados. É bonito ver filhos sendo bem cuidados pelos pais, algo que se pode observar todos os dias nos lares, shoppings, parques e pontos de ônibus. A mãe ou o pai tem uma conversa casual com o filho enquanto realiza uma tarefa, explicando o que estão fazendo, às vezes dando uma ordem mais rígida, mas principalmente desfrutando da companhia do filho. É tudo muito físico. Os pais podem render-se à necessidade de aconchegar, fazer cócegas ou abraçar o filho, ou animá-lo com um brinquedo ou com algum objeto nas mãos. A mão da criança se aninha na do pai ou da mãe enquanto percorrem um caminho. Tudo é feito sem esforço, com naturalidade. O mundo de uma criança é encantador, com essa espécie de deleite solto, curioso e espontâneo à mão. O cuidado paterno ou materno insatisfatório também é fácil de ser observado. Em uma rua movimentada, logo se percebe duplas de pais ou mães e filhos carentes de entusiasmo ou ligação. Um pai anda apressado e nervoso enquanto seu pequeno filho tenta não ficar para trás. Todos os pais têm momentos de impaciência, mas imagine ser uma criança que sempre acha que representa um estorvo para sua única fonte de amor, nunca se sentindo acolhida, estimada e importante. Causa aflição ver pais que quase não sentem empatia ou não têm tempo para o filho, quase denotando ressentimento por ter a vida tão incomodada. O cuidado apressado ou indiferente fornecido pelos pais é uma frustração para eles próprios, pois um filho tratado com negligência se converterá num grande problema. Já que vai apresentar problemas de comportamento na escola, terá uma adolescência de pesadelo e uma vida adulta terrível. É muito mais fácil ficar amigo de nossos filhos, gostar deles e nos entregar a eles. Recupera-se muito mais no longo prazo. Será que berçários, creches e escolas maternais ensinam a criança a ser sociável? Sem dúvida, é verdadeira a afirmação de que as escolas maternais ensinam interação social para crianças de 3 e 4 anos. No entanto, a partir de pesquisa, fica claro que crianças com menos de 3 anos não conseguem brincar juntas. Podem ficar encantadas umas com as outras durante alguns minutos, mas nesta idade só conseguem brincar com um adulto ou uma criança mais velha, que constrói andaimes para a interação, ajudando com sensibilidade a tornar a brincadeira divertida e fácil. A criança com menos de 3 anos pode parecer um possível companheiro de brincadeiras para o nosso filho. Porém, como descobre qualquer pai ou mãe de uma criança da mesma faixa etária, isso não ocorre. Duas crianças com menos de 3 anos brincando juntas rapidamente se tornam uma fonte de aborrecimento ou de frustração uma para a outra. Todos já vimos crianças dessa idade passarem de um momento de explosão carinhosa diretamente para um instante de surra mútua, usando os brinquedos de plástico de mão. Deixadas a sós, apenas aprenderão a sentir medo e ser agressivas. Num berçário, uma selva virtual de crianças com menos de 3 anos, a maior parte do tempo do funcionário encarregado dos cuidados é dedicado a impedir as brigas e a consolar as vítimas quando é muito tarde. Alimento do cérebro. Percebemos com facilidade que os atos dos pais alimentam o cérebro e o coração do bebê ou da criança com menos de 3 anos. Uma criança que recebe muito amor irradia alegria e empolgação. Outra cujo pai conta histórias na hora de dormir recebe múltiplas dádivas. Sente-se especial, amada e relaxada, e sua imaginação cresce. As palavras lidas com a entonação familiar do pai e o acréscimo de alguns sons engraçados pintam quadros na mente da criança. Ela vai apreciar esse desempenho e solicitar novas histórias, desejando que a empolgação continue. No cérebro de uma criança com menos de 3 anos, o hemisfério esquerdo, que escuta as palavras, envia mensagens para o hemisfério direito, que produz as imagens mentais. Ambos os hemisférios cerebrais estão ligados por uma pequena área de conexão chamada de corpus callosum, maior nas meninas do que nos meninos, que é fundamental para a capacidade de se expressar com facilidade e rapidez. Essa fonte de informações apenas se desenvolverá se for usada. Ao ouvir as histórias, novas conexões são interligadas, assegurando que uma criança com menos de 3 anos transforme-se em alguém que passe rapidamente dos pensamentos para as palavras, que expresse os sentimentos com clareza, que tire conclusões e que tenha imaginação vívida e proativa. Também vão existir conexões desenvolvendo-se nas partes primitivas emocionais do cérebro, que dizem coisas como: a leitura é muito legal, é estimulante, empolgante e faz minha mente se sentir bem.
está profundamente associada com a voz, com os braços e com o bem-estar do pai ou da mãe disposto a relaxar e desfrutar esse momento especial. O amor aos livros, ao pensamento e ao contato humano estão todos se desenvolvendo juntos. O pensamento positivo. Com certeza, a estrutura do cérebro determina a maneira pela qual experimentamos o mundo. Todas as experiências que temos devem fluir através das mesmas primitivas trajetórias. Tudo o que experienciamos chega, em primeiro lugar, por meio dos sentidos. Depois, antes de ser considerado por nosso cérebro pensante, a experiência passa pela camada emocional situada bem no interior do cérebro. Apenas no fim se move para fora e alcança a parte do cérebro que pensa, que é como uma casca que recobre o lado de fora, o córtex. Tudo que é experienciado carrega um tom emocional consigo. Todo conhecimento é filtrado por nossos sentimentos. Assim, quando alguém de quem você gosta lhe dá alguma informação, você está mais propenso a pensar: que grande ideia! Apenas o fato de ver tal pessoa já cria uma estrutura emocional receptiva antes do pensamento ocorrer. No início da vida, o tom emocional é programado para ter um certo sabor, de modo que o mundo seja visto como um lugar predominantemente bom e divertido, ou assustador e incerto. Além disso, a maneira pela qual o cérebro é conectado colore todas as experiências a partir de então. Todos sabem como o humor influencia as percepções. Se você está deprimido, parece notar todas as coisas sombrias e deprimentes do mundo ao seu redor. As notícias são todas ruins, todos os programas da TV são um lixo, você briga com seu parceiro ou parceira, sua vida parece sem graça. Isso, por sua vez, deixa-o ainda mais deprimido. Por outro lado, quando você se sente bem, o mundo parece bom. Lembra-se de quando se apaixonou? Tudo assume um matiz auspicioso. Os postes de luz e os edifícios, as pessoas velhas, as crianças, os cachorros, os gatos, tudo parece radiante e belo. Sabemos que é possível mudar o ânimo e trabalhar sobre nossa atitude. No entanto, as experiências da primeira infância determinam o âmbito pelo qual somos capazes de modificar essa disposição. Certas pessoas passam da ansiedade para a normalidade, mas nada nunca superior. Algumas conseguem passar diretamente da sensação de serenidade para a exuberância e prazer, e quase nunca ficam tristes ou deprimidas. No entanto, outras ficam coléricas com velocidade alarmante. Essas tendências são duradouras e tornam-se parte do caráter da pessoa, estampadas na expressão facial, na inclinação dos ombros e na respiração. Na primeira infância desenvolve-se a atitude em relação à vida. Claro que o temperamento se agrega a isso. Alguns bebês nascem tímidos e introspectivos, outros extrovertidos e corajosos. No entanto, como pais, somos capazes de moldar se os filhos serão alegremente introspectivos ou alegremente corajosos. Fixamos o tom emocional da vida deles. A força provém dos bons princípios. Atualmente, criamos nossos filhos num tempo desordenado. Em geral, os seres humanos cuidaram muito bem dos seus descendentes por milhares de anos da pré-história. No entanto, na era industrial, essa criação desencaminhou-se. A vida rural era bem dura, mas a rede de apoio proporcionada pela família e pelos amigos era sólida e havia uma constância em relação à vida, o que significava que quase todos os problemas eram conhecidos e previamente solucionados. Então, tudo virou de ponta cabeça. Todos os tipos de aberração foram impostos a pessoas que lutavam para sobreviver nas favelas e nos cortiços surgidos com a Revolução Industrial. Crianças muito pequenas eram forçadas a trabalhar em minas de carvão e fábricas insalubres. Bebês eram criados em condições terríveis, enquanto os pais eram forçados a trabalhar durante muitas horas seguidas. Os índices de mortalidade cresceram expressivamente. As condições de alimentação, higiene e moradia deterioraram-se. Além disso, as pessoas ficaram mais duras. Tornou-se uma crença comum acreditar que se o mundo era um lugar cruel, era melhor ser severo com os bebês para endurecê-los. Mesmo hoje, alguns livros de aconselhamento para pais adotam essa linha. As crianças também devem se acostumar com isso de imediato. No entanto, essa conduta revelou-se inteiramente equivocada. Não existia lugar mais duro que o ambiente da Idade da Pedra, e, no entanto, descendentes desse período da história ao redor do mundo são supremamente sensíveis e gentis com seus bebês. Estão entre os pais mais qualificados de qualquer lugar. Além disso, a neurociência mostrou que eles estão certos.
Ao receber cedo a experiência íntima de ser amada e protegida, uma criança armazena essa memória como bem-estar e força interior. Mais velha, sua flexibilidade elabora-se a partir da sensação do bem-estar interior. Quando o curso da vida fica difícil, é a sensação de ser amado que perdura. Nos últimos 50 anos, a maior parte do progresso sobre o desenvolvimento infantil. As obras de Penelope Leach, Sheila Kitzinger, T. Barry Brazelton, Joseph Chilton Pearce, Frederick LeBoyer, Michael Odent e muitos outros baseou-se na eliminação das anomalias dos poucos séculos precedentes e na redescoberta dos antigos métodos de como ser pai e mãe. Recuperamos o legado da paternidade e maternidade sensível e comprometida, que conduziu a espécie humana através do seu primeiro 500 mil anos. Para concluir, nos 2 primeiros anos de vida, as crianças parecem se desenvolver melhor se receberam muito cuidado e atenção de um grupo pequeno e estável de adultos e irmãos. O investimento desse tempo contribui para facilitar a vida, já que na infância e na adolescência a pessoa será mais sociável, mais calma e mais fácil de se lidar se a primeira infância tiver sido boa. Tudo se reduz ao tempo. Apenas o tempo permite que você dê plena atenção às pessoas e às coisas, quer entre marido e mulher ou entre pais e filho. Você sabe que é amado quando outra pessoa tem olhos apenas para você. A novidade referente aos estudos do cérebro mostra que o tempo de amor despendido com os bebês realiza ocultamente benefícios essenciais dentro do cérebro em desenvolvimento da criança. Alan Shore descreveu a construção do cérebro de um bebê como um esforço cooperativo entre ele e seus pais. Nas interações, as trajetórias são estabelecidas e a massa cinzenta fica enriquecida e mais densa. A criança com menos de 3 anos desenvolve-se não por causa de qualquer iniciativa de educá-la, mas sim a partir do carinho, da sensibilidade e do afeto transmitidos pela pessoa que a ama, em atos como sussurrar, brincar, fazer cócegas, conversar e confortá-la quando ela está perturbada. A mãe caçadora-coletora em Kalahari faz isso do mesmo modo que uma mãe num apartamento em Manhattan ou um pai solteiro numa ilha remota da Escócia. Adultos emocionalmente sadios procedem assim sem saber por que ou o que estão fazendo. No entanto, é provável que alguém também tenha feito isso para eles, e da mesma maneira, no passado, através dos tempos imemoriais. Naturalmente, os bebês fascinam os adultos, e os adultos deleitam os bebês, e esse balé de fascinação e diversão ajusta o cérebro dos bebês a se desenvolver e a funcionar melhor para produzir um membro confiante da espécie humana. Uma longa fila de mães. O Dr. Peter Cook, psiquiatra australiano, criou um quadro vívido de como ver a maternidade em perspectiva. Inicialmente, ele pede que uma mãe imagine estar com seu filho nos braços, depois que ela imagine sua mãe parada atrás de si com os braços ao redor da cintura, e a mãe de sua mãe, sua avó, parada atrás de sua mãe. Na maioria das famílias, essa é a sequência de mães que viveram ao mesmo tempo e se conheceram bem. Elas formariam uma fila com um pouco menos de 1 metro de comprimento, a menos que a obesidade caracterize a família. Em tal caso, a fila teria 2 metros. Agora, se acrescentamos a mãe de nossa avó e a mãe dela também, e se continuamos retrocedendo no tempo, durante todos os anos que os seres humanos estão sobre a face da Terra, veríamos uma fila de mães se estender ao longo de cerca de 80 quilômetros. Cada uma dessas mães teria tido sucesso e teria sido bem-sucedida, competente o suficiente para assegurar que a própria filha sobrevivesse, ao menos até ser capaz de dar à luz seu próprio filho. Aquelas que não fizeram isso descontinuaram sua fila. Trata-se de um quadro respeitável e inspirador. Descendemos de uma fila muito longa de mães bem-sucedidas e pais. Além disso, a habilidade e a dedicação com a qual criaram os filhos deles estão agora em seus músculos, tendões e nervos. Literalmente, estão nas suas mãos. Você é um elo dessa corrente, e todos os pais e filhos cuja vida está no futuro dependem da sua capacidade de transmitir essas habilidades e qualidades a eles. O amor humano é uma herança de proporções impressivas. Em poucas palavras, a capacidade de pensar provém das emoções e está conectada com a área emocional do cérebro.
A interação amorosa alimenta o cérebro da criança e ela aprende a pensar melhor quando se sente feliz e sem medo. Como pais, fixamos o tom emocional das crianças para a vida, nos 3 primeiros anos de vida. Esse tom estampa-se na estrutura do cérebro. Dessa maneira, vale a pena ir devagar.